disseste certa vez que se preciso fosse, percorrerias o mundo inteiro para salvar uma só alma. Passo 39. Pobre em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Jesus Cristo enceta o Sermão da Montanha com a bem-aventurança acerca dos pobres em espírito, que se faz acompanhar pela promessa do reino dos céus. Seguramente, essa sua opção inicial revela uma intencionalidade. O seu ensinamento é marco profético que subverte valores assimilados acriticamente por inúmeras culturas e se apresenta atualíssimo como roteiro programático dos cristãos e da Igreja. Para muitos teólogos, as bem-aventuranças proclamadas se resumem na primeira: bem-aventurados os pobres em espírito, e todas as demais derivam desta, com o intuito de melhor explicitá-la. O Mestre Jesus admoesta o homem a viver a pobreza espiritual. O fundamento dessa condição reside em considerar tudo na sua vida como dom de Deus e tudo dele receber com alegria e gratidão, e assim experimentar a verdadeira felicidade dos bem-aventurados, mesmo na dor, no sofrimento, ou quando não se compreende, pela via da racionalidade, o que ocorre consigo e sem seu entorno. Nessa perspectiva, tem-se o paradigmático testemunho entoado pela pequena Anauim, pobrezinha de Nazaré, que se sabia afortunada e saciada. Javé atentou para a baixeza de sua serva, pois eis que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Saciou de bens os pobres e despediu os ricos de mãos vazias. Com Maria, os pobres em espírito aprendem a contemplar pela fé o valor transcendental do que se é ser, assim como também do que se possui, o ter, pois tudo em suas vidas se origina na graça de Deus. Sim, tudo na vida do pobre em espírito é graça, dom, bênção, felicidade, bem-aventurança. Rita amada de Jesus magistralmente reconhece isso em todos os momentos da sua existência. Ela tem consciência de que ser pobre em espírito não consiste na aceitação passiva da carência, manifesta na indigência material, na deficiência moral e ou na subnutrição espiritual, mas sim na condição espiritualmente ativa e positiva do cristão que experimenta o despojamento de tudo, condição marcada pela confiança no amor misericordioso do Senhor, em direção a quem o cristão se move em profundo e contínuo processo de conversão, que o conduz a encontrar no Espírito Santo a completude e a fortaleza do próprio ser. Rita amada de Jesus pauta seu itinerário espiritual e apostólico por essa dinâmica da pobreza em espírito, na busca permanente da própria conversão e no anúncio do Evangelho da conversão. A pobreza em espírito, sem priorizar a dimensão material da existência, não propõe a carência do que é essencial à dignidade humana e nem promove a apologia da elevação espiritual do homem pelo abandono ou desprezo dos bens econômicos. Os pobres em espírito, a que Jesus se refere como bem-aventurados, são homens e mulheres com o ser, o ter e o agir, orientados interiormente para a santa vontade de Deus, pelo esvaziamento de si mesmos, a kenosis. Jesus, o primeiro a fazer-se pobre em espírito por amor aos homens,
proclama tal bem-aventurança com a própria vida e convida o cristão a segui-lo, desde a simplicidade de Belém e a frugalidade de Nazaré, até o despojamento na entrega total do Calvário. Rita amada de Jesus, faz do esvaziamento de si, na vida escondido em Deus, a via espiritual para seguir Jesus Cristo, como pobrezinha em espírito. Ela recusa a autossuficiência e as falsas seguranças deste mundo. Crê que a sua felicidade não depende apenas dos esforços seus e dos outros, e que sozinha ela não é nada. Coloca sua inquebrantável confiança unicamente em Deus. Ainda que ao longo de sua vida ela tenha seguidamente alternado momentos de parcos recursos, uns de completa indigência e carência material, Rita amada de Jesus sabe que ser pobre em espírito não consiste em rejeitar a posse de bens materiais e financeiros e viver na penúria. Ser desprovido ou negligenciar os recursos de que se dispõe não garante a pobreza em espírito. Ao contrário, consiste em reconhecer que tudo é dádiva divina e que Ele quer que todos tenham igual acesso ao que é essencial à vida humana. Assim, todo e qualquer mecanismo que promove a carência desses dons é antagônico ao seu projeto criador e deve a ser incessantemente transformada pela oração e pela ação dos verdadeiramente pobres em espírito. Rita amada de Jesus, bem-aventurada pobre em espírito, incansável ao lado dos empobrecidos, marginalizados e injustiçados, está sempre comprometida nessa transformação. Importa reforçar que o pobre em espírito jamais aceita estática e passivamente a pobreza material e ou moral que golpeia a dignidade do homem. Opostamente, ele move-se para combater o mal expresso no que conspurca a imagem e semelhança de Deus em si e no outro, a fim de que venha a todos o seu reino.